Falar sobre Vargas, tá? Aqui é importante que vocês tenham uma noção do seguinte: nós falaremos sobre o nosso querido e maravilhoso Getúlio Dornelles Vargas duas vezes. A primeira vez vai ser no governo de 1930 até 1934. A segunda vez vai ser de... Ou melhor, vou recapitular. A primeira vez vai ser um período de 15 anos. Esse período de 15 anos a gente chama de Era Vargas. Ele vai de 30 a 1945. Nesse governo de 1930 até 1945, ele vai ter um governo dividido em três fases. A primeira fase é o governo provisório, a segunda é o governo constitucional e a terceira é o governo que a gente chama de Estado Novo, onde a gente vai ter uma ditadura fascista. Quando a gente vai observar algumas situações, digamos assim, a gente vai ver o retorno de Getúlio Vargas lá na década de 1950. O governo de Vargas, nesse período, que a gente vai ver mais pra frente, ele, em tese, seria de 1950 até 1955. Naquela época, os mandatos presidenciais eram de 5 anos, e não 4, igual a gente está acostumado. Só que, porém, todavia, entretanto, Vargas se suicida antes, tá? Então ele não chega a findar o seu último governo. Mas a gente vai entender algumas situações que são importantes. Não era pra ele ficar 9 anos? Não era pra ele ficar mais 8 anos? Não. 5 anos só. Um mandato de 50 a 55 anos. Enfim. Mas, por que raios, motivo, razão ou circunstância a gente precisa estudar o governo de Vargas? Por uma coisa muito simples mesmo. Vargas vai criar um espectro dentro da política brasileira. O que é um espectro? Um fantasma. Todo mundo fala de Vargas. Bem ou mal, todo mundo fala dele. Ele é, sem sombra de dúvidas, um dos políticos mais influentes da história do Brasil. É por isso o fantasma do comunismo? Ele vai ser um dos caras que mais vai criar o fantasma do comunismo. Mas, assim, Vargas ele vai criar uma aura dentro da política brasileira. E vocês vão entender por que ele cria essa aura a partir das aulas de hoje. Vamos entender primeiro o contexto pré-Vargas, tá? Então, o que acontecia? Lembram da política do café com leite? Sim. Lembram da república oligárquica? Voto do cabresto, curral eleitoral, gente comprando voto, matando as pessoas, todas aquelas tretas erradas todas? Pois bem, vai acontecer que vai ter aquilo que a gente chama de tenentismo. Lembram lá dos 18 do Forte de Copacabana? Sim. Tá, que os caras foram lá, bem aleatório, pegaram um no meio da rua lá, que tava rodando da cor, e se mataram todos? Pois bem. Lembram da coluna Prestes que passou aqui por Catanduvas, que eu falei, passou por Guaraniaçu, Ibema, Caraiapá, que eles queriam, inclusive, eles vieram para Foz do Iguaçu, mas eles não queriam o território que a gente conhece como Foz do Iguaçu, e sim o que hoje a gente conhece como Catanduvas, por Tio Pelé, todas aquelas Paranauê todas. Sim. Tá. Depois de tudo aquilo, a gente vai ter um negócio que a gente vai chamar de Revolução de 1930. Tá? Por quê? O que acontece? Depois de todos aqueles desdobramentos, nós vamos ter as eleições onde o presidente Washington Luiz, que era representante de São Paulo, convocou eleições e, de acordo com a política do café com leite, ele deveria indicar um candidato de Minas Gerais. Lembram disso? Sim. Porém, Washington Luiz, miserável pestilento, olhou e falou: não vou indicar um de São Paulo de novo. Indicou um cara chamado Júlio Prestes. E aí começa a dar treta. O que vai acontecer? A elite mineira vai se juntar com a elite da Paraíba e com a elite do Rio Grande do Sul e vão formar uma chapa para concorrer às eleições presidenciais contra Júlio Prestes. Fechou? Fechou. Então, de um lado, você vai ter Júlio Prestes, apoiado por Washington Luiz, e de outro, você vai ter Getúlio Dornelles Vargas, concorrendo à presidência pelo lado mineiro, e de vice era um cara chamado João Pessoa. Fechou? Sim. Dúvida, choro, lamentação? Não. Não? Fechou.
Vai acontecer as eleições do modo como a gente estava acostumado na República Velha. Fraude, curral eleitoral, morto votando, os caralho a quatro. E quem vai se eleger vai ser Júlio Prestes. Quando Júlio Prestes assume, começa a ter as tretas. Vamos lá. O governo provisório se inicia, então, quando Vargas assume a presidência em 3 de novembro de 1930, após um golpe que tira o presidente Washington Luiz do poder, tá? Para impedir a posse de Júlio Prestes, que havia vencido as eleições de 1930. Bom, no discurso de posse, Getúlio vai falar algumas coisas bem interessantes, bem impactantes. Mas, antes disso, vamos entender mais ou menos o que vai acontecer. Tá? Por partes. Só conferir um negócio nesse slide. É pra sempre, só por. Sim. Tá, voltando. Então, assim, como que vai funcionar mais ou menos o processo ali da Revolução de 1930? Então, teve as eleições marcadas por fraude, curral eleitoral, caralho, a quatro. Fechou? Fechou. Tá. Nosso querido, maravilhoso e espetacular Getúlio Vargas vai ficar problemático. Vai falar, não aceito, porque eles usaram uma fraude, porque eles ameaçaram de matar as pessoas que não votassem para eles e não sei o quê. Vargas, você fez isso também? Não vem ao caso, foram muito ganhados. Ele fez também, só que ele perdeu. Aí, ele vai ter a brilhante ideia de jogar a merda toda no ventilador. Mas, por enquanto, não vai ter muita força esse discurso de Vargas ter falado sobre a questão do curral eleitoral. Só que vai acontecer um fato. Lembra que eu falei do vice dele, que era um cara chamado João Pessoa? Tá. João Pessoa era da Paraíba, era vice-presidente de Getúlio Vargas. E em determinado dia, em determinado momento, em determinado acontecimento, ele, João Pessoa, vai ser morto. Lá na Paraíba. Por que ele vai ser morto? 2 motivos. Primeiro, disputas políticas internas da Paraíba. Não tem nada a ver com a política nacional. Fechou? É capital. Fechou? Segundo motivo, rápido sai. Então o cara que matou ele tinha treta com ele por causa de política e por causa de mulher também. Juntou as duas coisas e matou o João Pessoa. Enfim. Pera, eles brigaram por mulher. Sim. Ele tava no bar, o outro chegou lá e matou ele por causa de briga política e de mulher. Imagina assim, vamos imaginar algo completamente aleatório aqui, tá? Porque eu não conheço a realidade. Vamos falar do nosso município de Guaraniaçu, que lá eu conheço, que sei que são todos candidatos homens. Tá? Não estamos falando que isso de fato aconteceu, tá? Que fique claro, os guaraniaçuanos que estão aqui presentes, não aconteceu isso. É só um exemplo para vocês entenderem o que aconteceu lá. Fechou? Por exemplo, tem o Ronaldo Casella, sim, que é um candidato, e tem o Zé Gracioso, que é outro. Fechou? Sim. O Osmar não vai ser candidato? Não, porque ele não vai se reeleger mais uma vez, já é ele. Tá, vamos lá, presta atenção. Seria como se esses dois que eram rivais pela eleição do nosso município tivessem uma treta política, aí lá pelas tantas um deu em cima da mulher do outro, e aí o cara passou o outro por causa de rabo de saia e briga política. Tem as duas coisas. Foi mal mesmo que aconteceu. Entendeu? Isso não aconteceu. É como se fosse. Lembrando a todos, isso não aconteceu em Guaraniaçu. Eu só estou falando que aconteceu lá com o nome das pessoas de hoje para vocês entenderem. Ainda. Daqui a pouco. Professor, história, casa. Nada. Por favor. Acho que Vai lá. eu queria pegar o meio do Zé Gracioso mesmo. Meu Deus do céu. Meu Cala a Deus, boca. gente. Desculpa. Tá. Voltando. Tá. E aí, Júlio Prestes é assassinado. Só que aí tem um cara que é muito inteligente dentro da política brasileira, que tem uma cabeça assim, brutal de tão inteligente. Que é Vargas. Vargas vai olhar e vai falar, tá vendo?
Eles mandaram matar o meu vice, porque sabiam que tinham feito cagada e que nós tínhamos vencido essa eleição por direito. Ou seja, é um acontecimento local da Paraíba que Vargas chega e fala: não, é por causa das eleições gerais. E aí Vargas sai de lá do Rio Grande do Sul, porque ele é do Rio Grande do Sul, e vai em marcha em direção até o Rio de Janeiro, parando de cidade em cidade, fazendo comício e dizendo que ele era o presidente que devia ser eleito, porque ele venceu. Coluna prestes, entre aspas. E aí ele chega e ele vai passando e discursando porque a gente venceu as eleições, porque não sei o quê, porque eles roubaram, porque blá, blá, blá. Parece uma coisa que Eles mandaram matar o meu vice porque tinham medo disso e não sei o quê, o caralho é 4 e vai, e vai, e vai. E lá pelas tantas vai ganhando força esse buzuzu de que foi fraudado tudo. Mas foi dos dois lados. E aí o exército começa a ficar pé da vida, aí o exército vai lá, toma o poder, prende o Washington Luiz e fala: tá, e agora? E agora o quê? A gente governa essa merda? Não, a gente é milico. Milico não tem que governar, milico tem que ir pra guerra se precisar. Mas governar não é coisa de milico. Então o que a gente faz? Aí um dos generais lá, que estava nessa junta de governo, falou: eu não sei, tem um retardado do celular do Rio Grande do Sul e tá passando cidade em cidade falando que ele é presidente de direito. O objetivo dele é chegar aqui no Rio de Janeiro, que era a sede do governo. E ele vai demorar para chegar? Não, já tá quase chegando. Então eu vou esperar. A hora que ele chegar aqui, a gente dá o poder para ele. E foi assim. Barbie chegou lá no Rio de Janeiro, com um monte de gente dizendo que comprou o discurso dele, porque ele discursava bem pra caralho. Comprou o discurso que ele deveria ser o presidente. Ele chegou lá no Rio de Janeiro e o exército falou: viu, só tem uma coisa que a gente quer conferir com você. Você vai congelar o poder dos coronéis? Vai acabar com esse coronelismo, essas coisas? Vargas, vou! Então beleza, você é presidente do Brasil, parabéns. Sim. Cara, Assim Vargas virou presidente do Brasil. Cavalo encilhado passa apenas uma vez. Não passa de novo. Isso serve para todas as áreas da tua vida. Não entendi o que você falou. Cavalo encilhado só passa na frente uma vez. Aproveita. o que é encilhado? É chance, tipo assim. Aliás, tem a chance perfeita para você montar um cavalo. Você vai, só passa uma vez. Tem a chance perfeita. Pô, vamos lá. Como eu falei, que serve para todas as áreas da vida. Você tem uma oportunidade de emprego perfeita para você. Você vai ficar pensando às vezes? Não pense, só aparece uma vez. Você tem, vamos lá, as meninas, tem um cara bonitinho lá, não sei o que, tá dando moral. Você tá com vontade, mas você fica, será? Não, só vai uma vez. Ô, Piá, também tem uma menina muito linda, maravilhosa. Só vai passar uma vez, não vai voltar, criatura. Já. Vocês ficam quietos. Tá? É só uma vez que vai passar. Aproveita. Não vai voltar. Esquece. Não vai acontecer de novo. Ainda mais você que se lá estragado. Vamos lá. O que ele falou? Ainda mais você que tá lá Eu tô gravando. Diga que você... Eu também tô gravando. Eu tô gravando. Vou mostrar pra minha mãe. Mas, à vontade. Não tá mentindo. O dia que eu falar alguma mentira, você me condena. A gente tá falando que foi um golpe justamente Mentira. por fato deles terem prendido. Eu acho que tá. Não, de ser. Aqui a gente já começa a falar sobre outras coisas, tá? Vamos lá. Nós vamos falar mais especificamente sobre o termo golpe quando a gente falar sobre a ditadura civil-militar. Mas adiantando, o conceito de golpe que eu, Bruno, acredito que seja o ideal é uma transformação que quebra a lógica, ou seja, não segue o padrão, feita por dentro da instituição. Ou seja, qual seria a ordem? Washington Luiz passa a faixa presidencial para Júlio Prestes. Fechou? A ordem não for seguida, porque o Washington Luiz foi preso. Quem prendeu? O Exército. O Exército é uma instituição de dentro do Estado. Isso é um golpe. É uma instituição de dentro da própria instituição que altera essa ordem. Fechou? É tipo você. Impeachment seria um golpe, então. Depende. Não, porque Depende. tem que ver por votação. Depende da situação.
O impeachment ele pode ser golpe ou não. Depende de como acontece o processo legal até ele ser efetivado. Nós já tivemos impeachments que podem ser considerados golpes e impeachment que não pode ser considerado golpe. Mais pra frente a gente discute isso. Vamos lá. Dando Pô, sequência. tô te mandando mensagem, pronto. Sim, é a palestrante que vai dar palestra. Não, Ai, pra nossa. ensino médio. Ensino médio, Gabriel. 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 Não é ensino médio. Você é surdo, Gabriel? Tá, vai lá. Quando Getúlio Vargas toma posse, ou seja, depois dos meninos ter falado, tá, tu é presidente do Brasil, ele fala, no discurso ele vai falar assim, ó, primeiro de tudo, o governo é provisório, não quero ficar muito tempo. Eu tô aqui de passagem. Vai ficar 15 anos. Tá tudo bem. Getúlio vai atrair parte do movimento tenentista. Ou seja, lembra aqueles caras tudo que foram lá pra Bolívia, que da coluna prece, caralho, a quatro, que tinha sido expulso do Brasil? Ele vai dar o que a gente chama de anistia, ou seja, o perdão pra esses caras. Ó, os crimes que vocês estão sendo julgados porque vocês cometeram insurreição contra o próprio governo de vocês sendo militares, tá perdoado, pode voltar. Então, grande parte desses tenentes vão voltar para o Brasil a chamado de Vargas, incluindo Luiz Carlos Prestes, que vai, inclusive, depois se perseguir. Mas, enfim, não é o caso agora. Ele vai cancelar a Constituição de 1891, vai fechar o Congresso, vai fechar as Assembleias de Estado e Município, vai falar que o Brasil tem uma dívida, que eu sei que o Brasil tem uma dívida, portanto, eu como presidente, a dívida também é minha. Eu devo, eu não nego, mas não vou pagar. Sou nó cego mesmo, não tenho dinheiro. Você vai fazer o quê? Me matar? Me matar aí? A dívida continua. Eu não vou pagar. Caralho. Afastou os governadores e nomeou interditores. Pessoal, isso aqui é importante. Isso aqui, ó, presta atenção nessa desgraça aqui. Tá? Ó, presta atenção. Qual foi a pergunta que os milicos fizeram pra ele antes dele assumir o poder? Você vai acabar com o coronelismo? Ele vai tirar os governadores que tinham sido eleitos pelo curral eleitoral, voto de cabresto e coronelismo, e ele vai nomear interventor. O que é um interventor? É basicamente um governador do estado, só que quem escolheu esse governador foi o próprio presidente. Ou seja, esse cara vai estar ali seguindo as ordens do presidente e ele não vai ter rabo preso com a oligarquia que coloca os outros no poder. Ou seja, quebra um pouco esse poder. Vargas não vai combater de fato, tá bom? Ele não vai de fato acabar com o coronelismo. Ele vai congelar. Por quê? Porque Vargas fazia parte do coronelismo. Vargas é filho de estancieiro gaúcho, ou seja, da elite que produz charque no Rio Grande do Sul. Ou seja, ele participava da política brasileira por meio dessa questão também. Então ele não vai lutar. O Brasil é uma coisa incrível, porque assim, a nossa independência é feita por um português de Portugal, que era Pedro I. A nossa república é implantada por um monarquista, que era Deodoro da Fonseca, que era amigo particular de Pedro II e que gostava da monarquia e não gostava da república. A nossa reforma contra a oligarquia é feita pelo oligarca do Getúlio Vargas. Obrigado, Getúlio Vargas. E depois a nossa redemocratização, que é depois da ditadura militar, é feita por um filhote da ditadura. O Brasil é a terra dos contrários. Mas tá tudo certo. Mentira, não tá tudo errado. Por isso que a gente tem essa bosta no país. Enfim, não é o caso. Faz ele. O que tem a ver, homem? Eu tô falando tudo de antes. Tá, enfim. E ele vai enfraquecer o poder das oligarquias. Por quê? Vai. Interventores. Aí, anda, Caio. Presta atenção, ô cambada. Helena. Helena. Oi. Não podemos falar palavrão. Fecha a porta, Bruno. Não, Deixa aberto. deixa aberto. É melhor aberto. Tá, vamos lá. Posso ver? Não, espera o Vinícius voltar. Ah, mas vai demorar 3 aulas.
Vamos lá. Tá saindo as tripas do corte dele. Mas é para não ficar muitos alunos da mesma sala fora ao mesmo tempo. Obrigado. Vai lá! Aqui, tá? Pessoal, última coisa, só explicando por que esse ato dele nomear interventores enfraquece tanto as oligarquias. Não é só pelo fato dele tirar quem foi eleito pela oligarquia do poder. É pelo fato de quem ele coloca no lugar deles. A maioria desses interventores eram tenentes, ou seja, pessoas ligadas ao movimento tenentista. E se vocês lembrarem, as reivindicações dos tenentes eram ser contra o coronelismo, contra a compra de voto, contra a corrupção, contra a violência, contra o curral eleitoral, era ser a favor, por exemplo, do ensino obrigatório, era um monte de coisa contrária a tudo aquilo que a oligarquia queria. Então, além de você tirar os caras do poder, tu ainda coloca alguém que é contra eles no poder. Foi inteligente? Foi extremamente inteligente. Por isso que eu estou falando que Vargas ele cria dentro da política brasileira um espectro, um fantasma. Todo mundo fala de Vargas. Porque, de fato, cara, eu posso não gostar de político algum. Eu não gosto dos políticos, inclusive. Mas eu tenho que minimamente reconhecer que Vargas, como um estadista, foi extremamente inteligente e discursava muito bem. Mais pra frente, quando a gente for lá no governo dele de 1950 a 55, ou melhor, a 54, que é quando ele se mata, né? Quer dizer, com um tiro no peito. Quando a gente chegar no conteúdo disso. Ele escreve uma carta, que a gente chama de carta testamento. Velho, tu lê aquela merda, você fala, puta que pariu, que saudade do presidente que discursava bem. Nossa, eu votava nele. Eu votaria no Vargas com toda certeza, porque pensa num cara que discursa bem. Ah, ele foi um ditador. Pois é. Pois é. Isso é detalhe. Então, é um detalhe. Sabe o que é aquele áudio? Tá bom, Marcos? Olha quantas coisas boas ele tem. Quando você... Mas ele realmente foi o ditador? Vamos ou lá. é interpretação? Não, ele foi. Ele combateu os inimigos políticos, ele flertava com o nazismo e com o fascismo, claramente, abertamente. Só que, cara, Vargas é uma figura da política brasileira que é muito dura. Porque do mesmo jeito que ele foi um ditador filho da puta, ele foi um baita de um estadista. Por exemplo, ele colocou na publicidade dele, né, a propaganda do governo, como o pai dos pobres. Pai dos pobres. É todo mundo, pai dos pobres. Aí vai lá os historiadores. A historiador vai lá. Foi mesmo. E deu um monte de direito. Deu CLT, deu caralho 4. Mas também foi a mãe do Zico. Porque ele não deu porque queria o bem do povo. Os ricos mamaram. Ai, Mas enfim, tá? Continua na aula de segunda-feira. Vai ver que ele era uma Vai acabar